Olá, o programa Em Focos está começando e para dar início nós vamos até o Grupo Realiza conversar com o Dr. Misael de Souza. O que o senhor nos traz de novidades? Hoje nós vamos falar para você, que é um aficionado por armas, que pensa em adquirir uma arma ou que já possui uma arma, sobre as novas leis que foram promulgadas com relação à aquisição, à posse e à propriedade. Realmente, o presidente Bolsonaro criou uma abertura imensa para o mercado brasileiro. Isso vai gradativamente aquecer o mercado. Porém, o que o presidente Bolsonaro não fez, e que está na lei já, é só dar uma ordem que tudo se conclui, são os convênios com as polícias civis dos estados. Nós precisamos do convênio com a Polícia Civil do Estado. Com todo o respeito à nossa gloriosa Polícia Federal, que tanto trabalha, que tão merecidamente merece os nossos elogios, porque o trabalho que a Polícia Federal desenvolve no país é uma coisa marcante, é uma coisa que nós temos que dar um crédito especial, porque são funcionários realmente ali dedicados, extremamente dedicados. Mas no tocante a armas, não. No tocante a armas, não é vocês que não querem. É que nós temos muita gente para legalizar e poucas delegacias da Polícia Federal para receber essas pessoas. Ah, não, mas agora está tudo informatizado, nós vamos colocar na informática. Não resolve para o assunto armas. Resolveu para passaporte? Resolveu. Quem é que tira um passaporte? É um cidadão letrado, é um cidadão que conhece a internet, é um cidadão que sabe se virar. Tanto é que ele está tirando um passaporte para ir para um outro país. É diferente daquele cidadão que mora numa fazenda, que mora num sítio, numa chácara, e que quer estar dentro da lei. Ele não quer violar a lei, só que ele não tem os meios de chegar ao governo, não tem os meios para chegar à Polícia Federal para legalizar sua arma. Veja o caso do recadastramento. O governo liberou para que se fossem recadastradas todas as armas. Ninguém foi recadastrar. Ninguém é um exagero, mas o número de pessoas que se dirigiram à Polícia Federal foi insignificante, pífio. Nós temos que liberar um pouco mais, mas urgentemente nós precisamos desencadear uma campanha a nível nacional para que o governo federal faça um acordo com as polícias civis estaduais e estas polícias civis estaduais, elas atendam o cidadão. Elas recebam o processo do cidadão. Elas orientem o cidadão, e não ele ficar numa internet que ele não tem computador, que ele não tem conhecimento de internet, ou ele ir na superintendência da Polícia Federal que ele nem sabe onde fica. Veja os absurdos que existem nesse país. Por mais que a Polícia Federal se desdobre em querer trabalhar, em querer servir a população, como é que ela pode atender a população, por exemplo, do Amazonas? O senhor sabe quantas delegacias da Polícia Federal tem no estado do Amazonas? Duas. Duas delegacias. Uma em Tabatinga, que fica não sei quantos quilômetros de Manaus, e outra em Manaus. Agora, pergunto, será que o cidadão que mora na floresta, que mora numa fazenda no Amazonas, precisa registrar sua arma? Claro que ele precisa. É lei, ele tem que estar dentro da lei. Tomamos, por exemplo, a Bahia. A Bahia, que é o quarto estado brasileiro em número de população. Ou seja, é uma população imensa da Bahia. Nós temos cinco delegacias. Temos uma aqui em Porto Seguro, quase na divisa com o Espírito Santo. Temos uma em Vitória da Conquista. Temos uma em Barreiras. Barreiras é do outro lado do extremo oeste da Bahia. Temos uma outra em Juazeiro.
Ilhéus e Salvador. Minto, 6 delegacias. Imagine os senhores, de Salvador a Barreiras, tem 1.200 quilômetros aproximadamente. Eu não digo exatamente 1.200, mas é uma distância incrível. Se você pegar de Salvador até Paulo Afonso, que é uma região de uma população gigantesca, não tem uma delegacia da Polícia Federal. Como é que o governo quer que o cidadão de bem legalize as suas armas? Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir e urgentemente nós temos que fazer com que o governo assine um convênio com os governadores de estado para que as delegacias da Polícia Civil de cada estado registrem, recebam e expeçam os processos para registros e portes de armas. É impraticável deixarmos isso sob controle da Polícia Federal. A Polícia Federal vai sim continuar com os números dos registros expedidos pelos estados. Então esses estados vão processar, expedindo o registro, vai sair com o número do registro expedido pela Polícia Federal. Mas como assim? Eu não entendi. É fácil. Antes do advento do Estatuto do Desarmamento já funcionava assim. A Polícia Federal se comunicava com a Polícia Civil através de um link, e hoje muito mais fácil, porque nós temos o sistema de comunicação, e a Polícia Federal dava um número de registro no SINARME para as polícias civis estaduais expedirem os registros, constando o número de registro no Sistema de Informação Nacional de Armas, que é o SINARME. E quem atendia a população eram as polícias civis dos estados. É simples. Voltamos ao sistema antigo, resolveu-se o problema. Então, senhor presidente, senhor deputado, senhor senador, senhor autoridade, senhor governador, senhor secretário de Segurança Pública, urgente, nós temos que assinar um convênio para que as polícias civis estaduais, as quais já possuem uma estrutura própria para isso, porque todos os estados da federação têm uma divisão de explosivos e produtos controlados já em vigor. Quer dizer, não vai se inventar roda, já existe. Então, nós passando esses processos para as polícias civis dos estados, que existem delegacias em um número bem maior, que existem delegacias em cada cidade do país, e elas passam a expedir o registro da arma com o fornecimento do número do registro através da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal vai perder o controle? Não. Ela continuará com o controle, só que ela vai controlar os números de registros expedidos e o número de armas em circulação. Agora, todo o trabalho burocrático, todo expediente, toda a tramitação processual será atendido pela Polícia Civil. E o senhor e a senhora têm muito mais contato e têm muito mais possibilidade de ser atendido na sua delegacia, da sua cidade, que o senhor conhece alguém, um vizinho seu conhece, do que ser atendido na Superintendência da Polícia Federal ou numa delegacia da Polícia Federal, onde ninguém conhece ninguém. E não adianta insistir que tem que ir para a internet. Internet tem uma camada da população de 30% que domina, mas 70% não domina. Então esse é um apelo que eu faço, é uma campanha que eu quero aqui desenvolver com vocês, no sentido de que o convênio entre o Estado e a União tem que haver para que o Estado processe e expeça os registros das armas. E a União controle apenas os números das armas. Por quê? Porque nós temos que acreditar no trabalho das autoridades. Nós temos que acreditar que o presidente está indo bem, que a Polícia Federal faz um excelente trabalho, que a Polícia Civil também desenvolve um excelente trabalho, e nós temos que acreditar. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso.